Shalom, povo de Deus, meu nome é Jairo, sou bispo da Igreja da Restauração em Guarulhos e quero convidar você a toda semana receber uma palavra de restauração nesses nossos vídeos que postaremos toda semana de devocional, chamará Restaurados para Restaurar, com uma palavra que abençoará a sua vida. E hoje eu quero começar com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta de entusiasmo, uma carta que fala para uma igreja vitoriosa. A carta do apóstolo Paulo aponta para uma igreja viva. E muitas vezes pensamos que para Paulo era fácil pregar, porque ele tinha muito de Deus. Mas a grande verdade é que Paulo estava preso quando escreve a carta aos Efésios, e já no fim da sua prisão, prestes a morrer. E quando ele escreve a carta aos Efésios, ele não escreve num tom de tristeza, nem num tom de lamúria, mas ele escreve a carta aos Efésios como que levantando eles para andar em vitória e ser uma igreja viva, a noiva de Cristo. Paulo vivia num tempo onde havia muita prostituição, muito homossexualismo. Para você ter uma ideia, dos 15 imperadores que governaram Roma e governaram o mundo da época, 14 eram homossexuais. Havia na cidade de Corinto a deusa Afrodite, e para os Efésios existia a deusa Diana dos Efésios. Cultos de prostituição, cultos de adoração ao sexo. Então para Paulo não era tão simples como nós imaginamos, mas mesmo assim ele escreve uma carta viva e poderosa. E nesse texto em especial, Paulo aconselha a igreja e dá um mandamento. Primeiro conselho: não se embriagar com vinho. Dr. Martin Lloyd-Jones, em seu comentário aos Efésios, escreve sobre o assunto. Dr. Lloyd-Jones era pastor e médico. E ele, nesse texto especial, ele diz que a embriaguez provoca depressão, provoca tristeza, amargura, suicídio, destruição. E Paulo sabia muito bem disso. E o primeiro conselho que Paulo dá é: não os embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há destruição, onde há tristeza, onde há amargura, mas enchei-vos do Espírito. Porque ser cheio do Espírito é viver em alegria, é não dar lugar à tristeza, é não dar lugar à depressão, é não dar lugar à guerra. Veja que Paulo escreve dizendo: enchei-vos do Espírito. E é uma ordem para nós. Primeiro ele dá um conselho: não vos embriagueis com vinho, com bebida alcoólica. Mas depois ele dá uma ordem: enchei-vos. A palavra enchei-vos no grego é a palavra pleroste, que ela está no imperativo, ela é plural, está na voz passiva, está no presente contínuo. Então ela tem 4 qualidades, essa palavra. Então ela está no imperativo: enchei-vos, é uma ordem. Ela está no plural, que quer dizer, não é só para mim, mas é para toda a igreja, para todos os cristãos. Ela está na voz passiva, no presente contínuo, ou seja, não é só uma vez, mas é continuamente, como uma caixa d'água que se esvazia e se enche continuamente. A ordem de Deus para nós é sermos cheios do Espírito Santo constantemente. E quando somos cheios do Espírito Santo, o apóstolo Paulo continua dizendo, nos versículos seguintes, nós temos algumas atitudes. Andamos em comunhão, falando entre vós com salmos e hinos. Segundo, adoramos a Deus com cânticos espirituais. Adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque estamos cheios do Espírito Santo. Nós não vamos para a igreja para lamuriar, não vamos para a igreja para cantar cânticos antropocêntricos, mas nós vamos para a igreja e em nossa vida diária adorar a Deus.
A terceira coisa é que o ser cheio do Espírito Santo traz humildade. E o interessante é que na época da igreja primitiva, na época de Paulo, a humildade era sinônimo de fraqueza. O culto à arrogância, ao orgulho, o culto a posições elevadas, era sinônimo de fortaleza, de virtude. Humildade era fraqueza. Arrogância e prepotência eram virtudes. E Paulo vem, quebra isso, dizendo, não adianta ser prepotente. Ser cheio do Espírito Santo, tenha humildade. Seja humilde, paciente. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos humildes, pacientes. E ele termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, eu sempre vou estar servindo meu irmão. Quem é cheio do Espírito Santo está sempre à disposição para servir o irmão. Então eu quero que você pratique isso na sua vida diária. A partir de hoje, será cheio do Espírito Santo, orando em línguas em todo o tempo. Apóstolo Valnice Milhomens, há muitos anos atrás, junto com o pastor David Robson, em um dos seminários sobre ser cheio do Espírito Santo, falava sobre orar em línguas hora após hora, hora após hora. Isso trazia enchimento. Quanto mais eu estou cheio do Espírito, mais eu produzo para Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você. Seja cheio do Espírito Santo. Não dê lugar à fraqueza, mas dê lugar ao Espírito. E você vai vencer todas as dificuldades. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui o convite para você que está me assistindo e que não frequenta nenhuma igreja. Você que não conhece Jesus, a nos visitar amanhã em nosso culto de celebração, às 18h30 em Guarulhos. Avenida Benjamin Harris Ranicut, 1480. Eu espero você. Será uma noite de celebração poderosa, onde a presença do Espírito Santo será notória. Eu te espero. Semana que vem, mais um vídeo para você. Deus te abençoe. Paz.